A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 14 e versículo de número 32, que diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui, irmãos, a gente consegue observar que Jesus, diante de uma grande angústia, sabendo que se aproximava a hora dele ser morto, se aproximava a hora de todo o sofrimento que ele haveria de passar, ele disse aos discípulos: Ficai aqui porque eu vou orar. Mesmo a alma dele estando angustiada, tomada de pavor, Jesus se colocou, ribiandorabacanta, a orar. Quantas vezes nós, irmãos, em meio às angústias, em meio aos problemas e às dificuldades, dizemos: Senhor, eu não tenho força de orar. Deus, eu não sei nem o que falar, mas você observa que Jesus nos deixa o exemplo aqui. Diante de uma grande dificuldade, diante do pavor e da angústia, mesmo a alma dele estando profundamente triste até a morte, ele se colocou em oração. Aí, irmã, quando as coisas melhorarem, eu oro. Quando as coisas melhorarem, eu me coloco diante de Deus. Deus te trouxe aqui para te falar. Não espere as coisas melhorarem para você orar. Deus quer que você ore, que você se posicione agora que as coisas estão difíceis. Você observa que, diferente de Jesus, os 3 discípulos que ele designou para estarem com ele ali no Getsêmani, que foram Pedro, Tiago e João, eles não conseguiram orar em meio ao grande cansaço que eles estavam enfrentando, em meio à grande fadiga, em meio ao grande sono que eles estavam ali passando. E muitas vezes nós somos como Pedro, Tiago e João. Diante das dificuldades, nós deixamos o cansaço, a exaustão tomar conta do nosso ser. Deus te trouxe aqui, através dessa palavra, para que você entenda. O seu posicionamento não pode ser ficar deribiando orabacanta, de braços cruzados, dizendo: eu estou cansado, eu estou exausta, eu não consigo orar diante dessa dificuldade. Você não pode fazer isso. Você precisa se colocar em oração. Observe o quanto é importante, irmãos, você orar. Você suplicar, clamar e pedir diante das dificuldades da sua vida. Porque você é fortalecido na oração. Quem não ora não pode ser fortalecido. Quem não ora não recebe o livramento. Irabacantarai. Quem não ora não consegue vencer. Você observa que Jesus fala diretamente com Simão, mesmo que os outros estivessem dormindo também, mas Jesus direciona para ele as palavras e diz para ele: não pudeste nenhuma hora vigiar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus sabia o que ia acontecer com Simão. Se Simão tivesse naquele momento que Jesus mandou eles vigiarem ali, ele estivesse vigiando e orando, ele poderia ter sido poupado daquele momento em que ele nega Jesus e chora amargamente. Jesus já sabia o que estava preparado contra a vida de Simão. O Senhor sabe o que está preparado contra a minha vida e a sua vida. É por isso que nós não devemos, aleluia, nos dar o luxo de descansarmos quando é tempo de orar. Irmã, grande tá a angústia, a aflição, a adversidade, mas ore. Jesus estava aqui, irmãos, angustiado profundamente, com a alma triste até a morte. Jesus, ele estava aqui em um momento de pavor e angústia, mas ele se colocou em oração. Ele foi confortado, ribiandorabacantarai, pelo Pai. Ele recebeu força para viver a missão que ele tinha que vivenciar. Sabe por que isso aconteceu? Porque ele buscou o Senhor em oração.
No Getsemane, Jesus orou. O que é que você tem feito, aleluia, nos momentos de aflições e dificuldades? Você tem tomado o exemplo de Jesus? Você tem orado ou você tem dormido como os discípulos? Ou você tem descansado dizendo, eu não consigo orar, eu não sei o que falar? Eu estou exausta, arabacantarai. O Senhor te trouxe aqui para te falar, mesmo que você não saiba o que falar. Mesmo que você não saiba mais nem o que pedir. Mesmo que você não saiba mais nem o que orar. Mas esteja na posição. Derebiandorabacantarai. Esteja em oração, porque Deus vai te fortalecer. Declare comigo, eu vou orar em todos os momentos da minha vida e Deus vai me fortalecer. Eu vou orar em todos os momentos da minha vida e Deus vai me fortalecer. Tem pessoas, irmãos, que elas esmorecem diante das dificuldades. Quando as coisas começam a apertar demais. Elas começam a dizer, não adianta orar, eu tô orando e tá tudo piorando. Eu não tenho mais força. E elas começam a se entregar. Se entregar para o problema, para a adversidade. E tem situações que as pessoas podem ser poupadas, mas não oram e por isso elas passam. Deus quer livrar pessoas aqui de dores futuras. Deus quer livrar pessoas aqui de aflições que o inimigo tem armado. Uribiandorabacanta contra você. Jesus, irmãos, ele viveu o propósito dele. Ele foi fortalecido para isso. Já Pedro, que não orou e nem vigiou, caiu em tentação. Já Pedro, que não orou e nem vigiou, negou a Jesus. Se você não orar e não vigiar, o inimigo ele vem sutil e você pode verdadeiramente acabar saindo do foco, acabar saindo da direção que o Senhor direcionou para sua vida. Não tem como, irmãos. A vida de alguém que se diz servo do Senhor não se regada de oração. Não tem como, nós precisamos orar. Mesmo que haja momentos na nossa vida que a gente não tenha o que falar. Mesmo que haja momentos de dores, de aflições. Em momentos de bonança a gente ora, em momentos de situação de aflição a gente ora também. A oração, ela é a chave para a vitória em todos os momentos da nossa vida. Jesus orou, irmãos. No Getsemane, mesmo sabendo o que aconteceria com ele. Porque Jesus já sabia o que ia arabacantaraia acontecer. Jesus já sabia que ele seria preso, que ele seria açoitado, que ele seria condenado. Então Jesus sabia de tudo que ele ia passar, da traição. Sabia que um dos discípulos era o traidor, que ele ia o trair. Mas mesmo assim, irmãos, Jesus orou. Mesmo assim, Jesus se colocou em oração, nos deixando o exemplo que nós precisamos orar em todos os momentos da nossa vida. Declare comigo, eu vou orar em todo o tempo. Eu vou orar em todo o tempo. Você pode dizer assim, mas como é que eu oro em todo o tempo? Se eu trabalho, se eu faço faculdade. Mas você pode orar aqui, ó, na sua mente. Orar em espírito. Sempre que você estiver trabalhando, fazendo alguma coisa, Senhor, eu tô aqui. Eu tô ligada contigo, me perdoe por isso, por aquilo. É falando com Deus, irmãos. Nós precisamos estar conectados com os céus o tempo inteiro, porque o mundo jaz no maligno. Nós não podemos nos dar o luxo de estarmos descansando em tempos de batalha. Em tempos de guerra, são nesses tempos aí que a gente tem que estar mais ligados. Eu sei que o cansaço bate. Eu sei que a aflição vem. Eu sei que as adversidades elas chegam e tem momentos que a gente desanima. Mas através dessa palavra o Senhor diz para você, não tome o exemplo dos discípulos. Os discípulos estavam dormindo, versículo de número 37. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Jesus, mesmo em meio ao cansaço, mesmo em meio à angústia, mesmo em meio à aflição, estava orando. Aí Jesus pergunta para Simão, você não pode vigiar nem uma hora, minha filha? E tem momentos que Jesus ele pergunta para mim e para você. Você não pode vigiar nem uma hora, minha filha. Você não pode tirar 5 minutos de oração. Meu Deus, eu estou muito ocupada. Deus está dizendo para você. É tempo de você começar a organizar a sua vida e dar prioridade àquilo que é para ser prioridade. Porque a oração na vida do cristão é prioridade. Quantas pessoas estão me ouvindo agora que você recebeu livramentos através da oração? Deu uma vontade de você orar, você foi, daqui a pouco a sua sepultura fechou. Daqui a pouco Deus te livrou de algo terrível que ia acontecer, Deus livrou os teus. Deus mandou a provisão, a providência, quantas coisas já aconteceram na sua história através da oração.
Deus quer livrar pessoas aqui de dores futuras através da oração. Deus quer trazer providência para a tua vida através de oração. Deus quer abrir portas na sua história através de oração. Você não pode deixar a oração de lado, não importa o que você esteja vivendo. Eu estou conversando com pessoas que estão exaustas, cansadas, aflitas e angustiadas diante de situações contrárias que você está enfrentando. Só que Deus te trouxe aqui para te falar que você precisa tomar o exemplo de Jesus. Jesus, em meio àquela aflição, Jesus, em meio àquela tristeza, aquela angústia que tomava conta dele, ele começou a orar. Ele se colocou na posição para falar com o Pai. Você só vai ser reabastecido. Você só vai receber restauração. A sua vida financeira só vai mudar. A sua casa e a sua causa só vai receber transformação, aprovação, diribiando orabacantaraia e mudança quando você se posicionar. E mesmo que você passe por aflições, porque Jesus deixou bem claro que no mundo nós teríamos aflições, mesmo que você passe por elas, você vai estar fortalecido pela oração. A pior coisa, irmãos, é a gente não vigiar na hora que tem que vigiar, não orar na hora que tem que orar e não receber o fortalecimento. Porque depois o bombardeio, quando vem, é terrível. Então, através dessa palavra, o Senhor te chama a vigiar. O Senhor te chama a orar. E o Senhor te chama a não deixar que as situações adversas venham tomar conta da sua vida. Quem tem que tomar conta da sua vida é o Espírito Santo de Deus. É Deus que tem que guiar os seus passos, porque se a gente for esperar, irmãos, estar descansados para orar, a gente nunca ora. Se a gente for esperar, um dia que eu não tiver aflição, eu vou orar, você nunca ora, porque sempre, irmão, o ser humano vai ter aflição, sempre vai ter adversidade, sempre vai haver obstáculos para que a gente não coloque a nossa vida de oração ali, sabe, em ordem. Porque tem gente que está me ouvindo agora que sua vida de oração está toda bagunçada, você não tem mais um período de oração. Você não tem mais momentos que você tira para falar com Deus. E nas aflições, então, você diz assim, eu estou tão cansado, não sei mais nem o que orar, eu não vou orar. E Deus está dizendo, Jesus, no meio da aflição ele orou. Pedro resolveu dormir e não orou. Olha a diferença de Jesus para Pedro. Jesus orou. O Deus que estava com Jesus também estava com Pedro. Mas Pedro não vigiou. Então nós não podemos, irmãos, querer culpar a Deus daquilo que é pra gente fazer. Deus, eu não tomei a direção. Se você não tomou, a consequência chega. Mas se você resolveu se posicionar como Jesus, você recebe o livramento. Pedro negou Jesus, chorou amargamente. Você observa que quando Jesus, ele direciona as palavras, ele fala com Pedro. E ele chama Pedro de Simão. Simão, tu dormes? Ou seja, velho homem. Porque aqui Jesus já havia mudado o nome de Simão para Pedro, mas agora ele volta a chamar Pedro de Simão. O velho homem está às portas, Pedro. Você não está vigiando, aí por isso que eu te chamo de Simão, porque daqui a pouco você vai acabar caindo. Você vai acabar tropeçando. Sabe por quê? Porque não orou, não vigiou, como o próprio Jesus diz. Não pudestes vigiar em nenhum momento. Nenhuma hora você não podia vigiar. Então o Senhor nos chama a orar e a vigiar, porque grandes coisas Ele tem para fazer na nossa vida e Ele quer nos dar livramento. Ele quer trazer livramento para a nossa história, que serão realmente entregues para nós através da nossa oração. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Obrigada, meu Deus, por nos lembrar, meu Pai, que nós precisamos voltar a orar mais. Que nós precisamos, meu Deus amado, buscar ao Senhor independente das dificuldades e das aflições. Porque quando nós nos posicionamos, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos guarda, o Senhor nos dá o livramento, Ramanda Cantaraia. Porque tem coisas, Pai, situações adversas que o Senhor não quer permitir na nossa vida, meu Pai. E se a gente se posicionar e orar, o Senhor revoga sentenças, o Senhor quebra, Amanda Cantaraia, adversidades que o inimigo estava tentando colocar na nossa frente. Tudo que está na nossa frente, o Senhor remove, Pai. Tudo que for dificuldade, tudo que for aflição, tristeza e angústia, o Senhor pode tirar e o Senhor quer fazer isso, mas nós precisamos orar, Pai. Quantas pessoas esperam as coisas melhorarem para depois orar? E quantas, meu Deus, só oram no tempo da aflição? Que a gente venha dosar, Pai amado,
Mandaraia, que a gente venha, meu Deus amado, a trazer um equilíbrio ao nosso tempo de oração, porque nós temos que orar na bonança, temos que orar na escassez, temos que orar na alegria e na dificuldade, Pai. Nós temos que orar em todos os momentos da nossa vida. Jesus orava, que a gente possa tomar o exemplo de Jesus, Pai, porque ele foi fortalecido para cumprir a missão que ele tinha que cumprir, Pai, através da oração. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que nós devemos tomar o exemplo não de Simão Pedro, mas o exemplo do Senhor Jesus, que orou e o Senhor o fortaleceu para cumprir a missão que o Senhor tinha designado para ele. Obrigada por esta palavra. Eu te peço que o Senhor cure, liberte, restaure, anime e restitua. Abra a porta de emprego, meu Senhor. Feche a sepultura, desfaça os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Cura, liberta, restaura, restitui, traz assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus e meu Senhor, e eu te agradeço crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Busque o Senhor em oração em todos os momentos da sua vida, que você vai ver o Senhor abrindo portas, o Senhor te livrando, o Senhor te restaurando e te fortalecendo. Nós devemos buscar ao Senhor em todos os momentos da nossa vida, em oração, assim como Jesus nos deixou o exemplo. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus. Declare amém.